segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje com um tema muito palpitante, que é o projeto Escola Sem Partido. Eu estou olhando aqui, Evandro, e Henrique e Gabriel, na página do senador Magno Malta, projeto de lei do Senado, número 193 de 2016, ele está nas mãos do relator, que é o senador Cristóvão Buarque. Ele está desde junho do ano passado, está fazendo um ano que está esse projeto com a relatoria, que a matéria está com a relatoria. E aqui, no site, nós podemos ver aqui a opinião sobre a matéria. E aí o que nós falamos sempre da granalização da sociedade brasileira, né? Hoje, do divisor de águas que existe na sociedade brasileira, onde metade está de um lado e metade de outro, né? Talvez a solução do Brasil é dividir em dois, né? Quem é de uma posição vai para o lado, mas não vai funcionar também, né? Então aqui nós temos 192 mil pessoas que dão um ok para o projeto e 203 mil que dizem que não concordam, que é mais ou menos a paridade, é meio a meio, que tem uma diferença aqui de 8 mil votos, né, 10 mil votos, 11 mil votos aqui, mais pendendo por não, mas né, são várias pessoas aqui que estão dando a sua opinião no site, isso no site do Senado. Nós temos pessoas que apoiam, pessoas que divergem, né? A maioria das pessoas que não tem muito conhecimento, é essa a função exatamente do Canal Aberto, levar essas informações para a comunidade, né? Para ver quem apoia, quem é contra, quem é a favor, e levar essa informação mais aprofundada. Então nós falamos muito no primeiro bloco da questão ideológica, né? Eu pergunto para o Evandro, na tua vida pessoal, Evandro, na tua carreira como estudante, tu verificou isso nos teus anos de estudante? Tu tem lembrança de algum professor que tenha levado essa questão do ensino lá da matéria dele para o lado mais ideológico dentro de sala de aula? E também se isso arregimentou alguém para a visão que ele tinha? Sim. Né? Se ele conseguiu cooptar para a religião, para a filosofia, para o entendimento ideológico dele, alguma pessoa, algum estudante? Bom, primeiro eu queria comentar que eu prezo, eu admiro muito os bons professores, tá? Inclusive na minha família, minha mãe foi professora há 25 anos, minha tia também, aos 30 anos foi professora, tenho primos que foram professores de faculdade, então bastante gente na família que lecionou ou ainda leciona. Em termos de escola, antes foi comentado uma coisa da religião, os pais também têm que se alertar, antes de colocar um filho na escola, ver mais ou menos qual não deveria ter uma tendência maior, mas em termos de religião existem escolas luteranas, escolas católicas, existem escolas do sétimo dia, adventistas, que são, para quem conhece, eu tenho amigos do sétimo, eu sou católico com esposa luterana, tenho amigos do sétimo dia, amigos espíritas, então realmente me dou bem com todo mundo. Mas, então, se os pais, digamos, têm alguma restrição quanto à educação religiosa, antes, né, verificar onde vai colocar o filho. Obviamente, se vai colocar numa escola adventista, já vai saber que vai ter uma tendência, né, de um ensino um pouco religioso, numa escola evangélica. Eu estudei, então, em escola municipal, que foi o Nilo Peçanha, estudei em escola estadual, que foi o Otávio Rosa, estudei no Pio XII, né, que é particular, depois Fundação Evangélica. Daí passei concurso para o Liberato, né? Me classifiquei muito bem entre os primeiros, mas não, daí por influência dos amigos acabei indo daí para outro local. Mas então, realmente eu sempre fui muito Caxias, de sempre estudar bastante, sempre buscar nota máxima e tal, mas na minha época eu não vejo isso, não tinha. Né? O máximo que se tinha realmente, se a gente vai falar de doutrina, na doutrina existia o civismo, que era educação moral e cívica, ou seja, dar valor ao país. Opa, vocês têm que defender o Brasil, é isso que é o mais importante. E é isso que está faltando hoje. Hoje não lembro se ainda existe a disciplina de educação moral e cívica, não existe mais. Então, horrível isso de não termos mais isso. Então, prezar o Brasil, nós temos que defender o Brasil independente de se a ideia veio da esquerda ou da direita. Se uma ideia é boa e é boa para o Brasil, a gente tem que defender. Então está faltando civismo para o Brasil, com certeza. Perfeito. Gabriel, como é que já que tu é presidente, tu preside uma entidade que é uma entidade representativa do magistério municipal dos professores aqui de Novo Hamburgo, já houve alguma discussão no sindicato entre os professores a respeito desse projeto de Escola Sem Partido?
Houve um debate? Na verdade, é um tema constante nas conversas que a gente tem com a categoria. E aí, por isso que eu falo desse projeto, que ele é tão amplo que pode ser que na fala do nosso debatedor se toca muito na questão do pensamento da esquerda, da doutrinação para a esquerda. Mas ele é tão amplo que não é só esse fato, né? Nós temos no município de Novo Hamburgo excelentes trabalhos que são feitos, por exemplo, em relação à discussão de gênero, que é chamado pelos defensores do projeto de ideologia ou teoria de gênero, e que é equivocado, porque esse tipo de projeto, eles nada mais são do que tu mostrar que não deve existir machismo, não deve existir homofobia, transfobia, né? Então, esses projetos, eles têm esse objetivo principal. E não dizer, guiar a orientação de A ou B, porque isso também é impossível se fazer. As pessoas, elas são o que são e elas sabem o que elas são, né? E a intenção da educação é terminar com o preconceito e construir mais tolerância. Outra questão também que a gente percebe, que é a questão, quando o assunto é religião. Até eu também acredito que não se deve ter o proselitismo religioso nas escolas, mas deve-se discutir tolerância. Isso sim, principalmente numa sociedade em que nós vemos um crescimento do setor, da ala mais fundamentalista das igrejas evangélicas, que na verdade a religião, como todas elas têm seus pontos positivos e negativos, mas essa ala mais conservadora e mais até fundamentalista, elas perseguem, por exemplo, praticantes de religiões afro-brasileiras. Em Novo Hamburgo, apesar de ser de colonização alemã, nós temos várias comunidades afro-brasileiras e em vários lugares onde existem as famílias que acabam sendo desta religião, e na escola elas são silenciadas. E o papel do professor, então, é mostrar que existem outras religiões, independente das cristãs, e que é necessário haver tolerância. O que acontece é que às vezes ocorre, justamente por ser o lado que não concorda com esse tipo de discussão, ter um certo radicalismo, né, vamos dizer assim, embora eu não goste dessa palavra, né, e que os problemas ocorrem nisso. Pais que, por exemplo, não querem que se discuta religiões afro-brasileiras, que só quer que se fale da Páscoa, que só quer que se fale da ação de graças, mas não pode falar. Mas isso não tem no projeto de lei, assim, explicitamente, muito embora... O projeto, ele fala aqui, na verdade, que respeitar as convicções da família, só que isso também... E esse eu acho que a gente tem que respeitar. Mas o que ele deixa a margem para esse tipo de perseguição. Sim. Ele deixa a margem para que eu me ofenda, entre aspas, pelo que está sendo passado, por mais que o professor não esteja dizendo, a partir de agora você vai deixar de ser evangélico ou católico e vai passar a ser da Umbanda ou do Candomblé. E o professor não fala isso, ou a partir de agora todos os meninos não vão mais ser meninos, né? E não é isso, é a tolerância, é construir um mundo mais tolerante que a gente precisa tanto. No mapa da violência falado pelo nosso debatedor Evandro, existe também um item que ele não falou, que aumenta muito, que é o feminicídio. O feminicídio aumenta numa sociedade que a gente vive hoje, que é para ser uma sociedade mais moderna, cabeça aberta. O assassinato de mulheres que por motivações que se chamava de passionais no passado e que agora a gente chama de feminicídio. São mulheres mortas pelos seus maridos porque estes têm um sentimento de posse. Se a escola não pode discutir isso, quem que vai fazer a mudança que a sociedade precisa? Se a escola não pode discutir, e essa é a discussão de gênero quando a gente se refere, são esses pontos, a própria morte de homossexuais, de transexuais, que acabam sendo mortos em função disso. Não é porque eles são mortos num acidente ou porque foram assaltados e reagiram. São mortos em função da intolerância. Esses números, infelizmente, aumentam muito e a escola tem esse papel. E óbvio que a gente acha que não é fazendo doutrinação, não é fazendo proselitismo. E até só para encerrar esse meu comentário, porque doutrinação em si, se acontece, são casos muito raros. Porque professores têm bons profissionais e maus profissionais, como tem nos jornalistas, como tem nos empresários, como tem em todos os setores.
Então, em vez de tu atacar esses casos, que daí fica a cargo da coordenação da escola e tal, se generaliza e se transforma como se a culpa é dos professores, é do sistema, é do modelo, quando na verdade se existem, são casos isolados. E a maioria dos casos que nós vemos quando se tenta justificar o projeto são exceções, e pequeníssimas exceções, e que elas teriam que ser combatidas de maneira pontual, né? Agora, como falou o professor Henrique antes, por trás disso tudo existem outros objetivos, que é essa pauta conservadora, essa pauta que quer retroceder em alguns avanços que se teve, que não foram muitos, né? Mas alguns avanços que se teve, que não quer que se discuta esse tipo de violência que eu citei já aqui. Então, por isso que eu acabo sendo contra esse projeto, embora não sou contra que exista pluralismo de ideias e que exista discussão e liberdade de crença e liberdade de ensinar e de aprender, mas contra a maneira como esse projeto está formatado, como ele coloca a culpa no professor e como ele cria na escola um estado constante de vigilância em verdadeiros tribunais, né? Esse é o principal, os principais motivos. Essa pergunta, Evandro, essa questão dos tribunais, essa questão da judicialização, né, da educação, nesse sentido, que na realidade tem a lei, e aí o professor não pode isso, não pode aquilo. Como é que fica a penalidade? Como é que o professor vai ser penalizado se ele levar alguma ideologia, se ele for flagrado, né? Como é que funciona essa... Até porque, como é um projeto de lei, ele ainda não prevê, pelo menos no escopo dele aqui, ele não prevê nenhuma penalidade, ele só coloca o problema. Como é que se discute isso? É um assunto que eu realmente queria entrar em... Foi legal ter puxado esse assunto. Eu acho que vai acontecer com os professores o que já acontece com outras profissões. O médico que comete um erro médico, né? Às vezes ele recebe um processo, tá? O professor, ele que está na ponta lá, ele que entrega o serviço, ele não pode culpar a sociedade, ou ele não pode culpar a escola porque ele entregou, é ele que está entregando, ele que entrega o produto final. Então, se ele acha que não tem capacidade ou estrutura de entregar um bom produto, então que ele se retire da função. Opa, não vou prestar essa função, só se presta uma função quando tu te acha capaz. Se eu fosse pai de aluno, e se eu coletasse provas ideológicas na sala de aula do meu filho, provas tendenciosas, eu processaria o professor, com certeza, não tem nem dúvida. Porque eu estou pagando para que o professor entregue um bom serviço para o meu filho. E se ele entregar o que eu não contratei, com certeza, desperdiçando o tempo de aula, eu com certeza processaria o pai. O que eu quero comentar aqui é o seguinte, eu concordo ali com o Gabriel que a gente tem que consertar a diversidade de pensamento. O projeto fala em pluralidade de ideias. O projeto não fala nada em que não pode se discutir tal assunto e tal. Então, tudo que não está aqui no projeto escrito vale o que está na Constituição. Então, a Constituição dá esses direitos que tu comentou. Todos esses direitos dos alunos estão na Constituição, tá? Outra coisa, sobre o número de casos é relevante, tá? Esses projetos realmente não é... Tu está vendo os casos aqui em Novo Hamburgo, mas a nível nacional esses casos são grandes, até porque tem muita gente que não sabe desse projeto Escola Sem Partido, não está denunciando os atos dos professores e etc. E eu gostaria de colocar uma coisa seguinte, pluralidade de ideias não é chegar na escola e falar sobre feminicídio, por exemplo, existe morte de mulheres, isso não é. Para ver como os professores não estão preparados para pluralidade de ideias. O que seria pluralidade? Pessoal, o que mais acontece, que a gente vê, tem a delegacia da mulher e tal, são mortes de mulheres que sofrem abusos por parte dos maridos, mas também existe o abuso, as mulheres também agredem os homens, entende? Porque senão se mostra só um lado. As mulheres são agredidas, mas aí não vê a mulher que bate no homem, a mulher que faz pressão psicológica, que não faz sexo com o marido, né, para se manter na casa, ou a mulher que só a mulher trabalha e recebe e daí faz pressão psicológica para manter o marido na casa, entende? O marido não pode enfrentar ela. Então, pluralidade de ideias é mostrar os dois lados, é não só mostrar um lado. Quanto a homossexualidade, eu tenho amigos que são homossexuais e me dou muito bem com eles, né? Tem até gente que trabalhou comigo, né? E me dou muito bem com eles. Mas pluralidade não é ficar só falando de homossexualidade, de ideologia de gênero. Pluralidade é dizer, não, existe homossexuais, mas também existem os heterossexuais. Vou mostrar os dois lados que existe. Senão fica assim mostrando que daqui a pouco parece que quem é heterossexual que está errado.
Entende? É essa ideologia que a esquerda quer mostrar, quer induzir uma linha de pensamento errônea. Esse debate a respeito da esquerda e da direita, na Europa, pelo que a gente vê, tem muitas pessoas da direita que defendem muito mais a homossexualidade do que a esquerda. Sim. Aqui no Brasil que ficou estigmatizado, não estigmatizado, mas é estigmatizado. Digamos que foi uma pauta da esquerda a questão da discussão da homossexualidade. É isso ou estou enganado? É isso. É isso? Mas o Partido Verde, por exemplo, lá, sim, é um partido que dizem é de direita. É mais tendente à direita do que à esquerda. A nossa noção, até porque aqui no Brasil também o Partido Verde é um partido mais afinado com a pauta da direita, né, do que a pauta da esquerda. Como é que o senhor vê isso? Em relação a outra fala do Evandro, sou obrigado a concordar que nós precisamos mesmo de uma educação cívica. Uhum. E educar no civismo não significa educar nos valores da ditadura militar de maneira nenhuma, mas no verdadeiro amor à pátria. A questão fundamental é que a pátria brasileira é multicultural. Nós temos uma formação cultural, se é que temos uma identidade cultural, múltipla. São 90 etnias formadoras do Brasil com todos os seus valores. Então, uma escola que privilegia isto e não um único direcionamento é uma escola que todos nós queremos. Quanto ao fato do Evandro nunca ter enfrentado na formação dele na escola essa doutrinação que ele chama de contaminação de esquerda, isso é óbvio porque estudou durante o regime militar, com certeza como eu, e a escola que tu estudaste trazia evidentemente o direcionamento da ditadura militar. Eu agradeço a eles. Então isso daí não causa problema ideológico, porque se fecha com a minha ideologia está certo. A questão... É assim, Evandro? Eu agradeço porque o país funcionava durante os governos militares. O Brasil avançou, Itaipu, Brasília, etc. O Brasil avançou. Então, e não é que existia ideologia militar, não existia disciplina militar na escola. Existia nas escolas que eu estudei uma disciplina religiosa, que eu estudei em escola estadual. Não existia assim uma ideologia da escola. Os professores, era diferente, os alunos não batiam nos professores. Só para pegar aqui, só para vocês verem aqui, peguei na internet. Ó. Mas a esquerda não ensina isso. Ó, aluno no Google, tá? Aluno gritando com o professor. 2 resultados. Professor gritando com o aluno, 331 resultados. Professor bate em aluno, 465 mil resultados. Resultados de buscas no Google. Aluno bate em professor, até mais, ó, 596 mil resultados. Aluno agride professor, 113 mil resultados. Aluno mata professor, 567 mil resultados. Professor mata aluno, mais 598 mil resultados. Então não está certo o sistema educacional, porque está havendo uma briga entre aluno e professor, não está certo. Mas aí a escola sem partido resolve esse problema da violência também? Vai ajudar a estabelecer limites mais claros entre a pluralidade de ideias e não invasão de espaços. Hoje existe uma invasão de espaços. Então quando o professor invade... não, tu tem que acreditar nisso, o aluno não aceita, o que o aluno vai fazer? Ele vai se indignar. Daí ele bate no professor. Não está certo, mas por que o professor bate no aluno? Porque o aluno talvez não aceitou a ideologia dele? Na sua opinião, como é que funciona? A escola é um reflexo da sociedade. Eu não posso desvincular escola e sociedade. A responsabilidade do ensino não é exclusivamente dos professores e os pais não devem transferir para os professores esta responsabilidade. A violência na escola é a violência da sociedade brasileira como um todo e esse projeto não vai resolver. O aluno não está batendo no professor e o professor não está batendo no aluno por causa dessa discussão ideológica. Isso é um raciocínio absurdamente simplista nesse sentido. E quanto à questão da diversidade sexual, é importante o seguinte: a escola até o presente momento encobriu uma realidade, é só isto. E qual é a realidade que a escola encobriu? O binarismo normativista heterossexual, ou seja, traduzindo, que só existem heterossexuais, homens e mulheres. Isso é uma falácia histórica e social no Brasil e no mundo. Então, no momento que a escola se predispõe a meramente mostrar isto,
e preservar aquele aluno ou aquela aluna que estão nesta condição, não se está criando uma ideologia para dizer que todos os meninos agora têm que ser gays e todas as meninas têm que ser lésbicas. Não é isso. Eu nem sou professor de escola, para ter uma ideia. Eu estou discutindo o que eu percebo que ocorre nas escolas e nas salas de aula e o perigo que está embutido ideologicamente nesse projeto. Esse projeto é completamente ideológico. Então, quando a esquerda, se é que é, porque isso é uma pauta da esquerda, nesse sentido tem razão, a esquerda propõe a discussão da diversidade. E nesse sentido houve um avanço muito significativo, inclusive com as decisões do Supremo Tribunal Federal, quando regulamentam o casamento entre pessoas do mesmo sexo via decisão judicial, não em função de lei, infelizmente, que o Legislativo está preso na bancada religiosa, não votou isso ainda. Inclusive o Magno Malta, que é evangélico. Que é evangélico. Sim. Pois é. Então, trazer a discussão desse problema para a escola não é ideologizar o problema, é permitir que a escola discuta. Nesse sentido, concordo, se isto realmente ocorrer, mas não é o que ocorre. Uhum. Evandro, mais uma pergunta, então, assim, eu vou voltar para o cartaz. Eu acho que esse cartaz aqui, claro que eu acho que é meio impositivo essa questão do cartaz. Colocar um cartaz, né, até eu vi lá o Miguel Najib falando que a única coisa que o movimento quer é que se afixe esse cartaz. Sim. Isso é uma moeda corrente dentro do movimento, tá? Mas se fosse exatamente assim, sem preferência ideológica nenhuma, né, eu creio que, né, eu não sei se teria todo esse impacto na educação, como eu vejo muitas vezes as pessoas que acreditam nesse projeto dizendo que aí sim vai mudar, né? Eu não acredito que com um simples cartaz ou simplesmente colocando que não dá para se levar essa discussão, até porque é o seguinte, vamos ser sinceros, o que é melhor hoje em dia, a educação sexual dentro da escola ou dentro da família? Aí a pessoa diz, não, primeiro dentro da família. Mas assim, eu aprendi tudo que eu sei sobre sexo na rua. Na rua. Nem pai nem mãe me ensinou nada, né? Isso é uma posição minha, vocês foi contigo. A mesma coisa. Né? Não sei se assim, e daí a escola, nesse sentido, ela poderia ser um instrumento, uma ferramenta, claro, junto com os pais, numa relação de diálogo. O professor chama os pais, olha, a próxima aula vai ser assim, eu posso falar isso, eu vou falar dessa maneira. Porque como é que o guri vai aprender? Vão aprender de maneira distorcida na rua para ser, no fim, um guri preconceituoso ou uma guria que daqui a pouco foi abusada sexualmente, tem vergonha de falar por medo de ser taxada de oferecida ou de piranha? Né? Como é que funciona isso? Até para aprofundar esse debate. No Escola Sem Partido, como é que se trata a questão da educação sexual? Tá, vamos falar um pouquinho em termos filosóficos, tá? Vamos fazer algumas premissas para chegar a algumas conclusões, algumas inferências, certo? Muito bem. Disse ali o professor, né, que a educação, ele eximindo toda a responsabilidade dos professores, não. Quem deve ser o responsável é a sociedade, a família, os pais. Não, os professores não têm culpa nenhuma sobre a formação, sobre o caráter, sobre a ID dos alunos, a ID, né, psicologicamente, a ID, a personalidade dos alunos. Tá? Então, assim, e ao mesmo tempo, então, os professores querem se eximir da responsabilidade, mas querem assumir 100%, querem se eximir 100% da responsabilidade, mas querem assumir 100% o direito de como ensinar. Daí eles dizem, não, é mais ou menos isso, né, contra a Escola Sem Partido. Não, nós temos 100% do direito de ensinar, vocês, pais, governo, deputados, ninguém se meta nisso. Não faz sentido, não faz sentido. Cadê a pluralidade de ideias? Cadê o bom senso? Bom senso zero nesse pensamento. Perfeito. Bom, o programa infelizmente chegou ao final, é um tema palpitante que a gente pode retornar, a gente convida a retornar, inclusive nas próximas oportunidades com mais um debatedor, já que o Evandro... tu não ficou sozinho, na realidade eu estou aqui, tentando entender, porque eu não conhecia o projeto, eu te confesso que comecei a estudar o projeto. Te agradeço que fosse bastante neutro. Exatamente, até para entender, até porque
quando metade da população brasileira apoia um projeto, eu não posso ser totalmente contra. Eu tenho que ver o que tem de bom nesse projeto. Sim. Foi isso que a gente tentou. Então, aproveitando, eu quero que tu faça suas considerações finais, agradecendo muito a tua presença. Certo. E te convidando para a gente retornar para um segundo debate em breve, para a gente continuar aprofundando essa temática. Eu agradeço o convite. Eu sou um apaixonado pelo Brasil, eu quero que esse país dê certo. Então, vocês me desculpem que eu me emociono, eu sou emocionado por fazer as coisas darem certo. E para mim esse é um dos projetos que pode ajudar a salvar o Brasil, porque é um projeto que mexe na educação. Tá? Então, se eu me exaltei, não foi nada pessoal quanto aos debatedores, foi com relação ao assunto, ao que foi discutido, certo? Então, muito obrigado. Perfeito. Eu quero passar para o Gabriel para fazer suas considerações finais. Eu agradeço, mais uma vez, eu agradeço o espaço, gostei de ter participado do programa, né? Então, gostei do debate, acho que foi qualificado, com duas pessoas com opiniões fortes, né? Junto comigo, não estou dizendo que eu tenho opinião forte, mas estou dizendo que eu aqui aprendi mais do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é importante também a gente fazer um paralelo rapidamente, né? Esse projeto aqui, se vai salvar o país, não sei. Mas teve um projeto que vai destruir a educação, que já foi aprovado, que é a PEC do teto de gastos. Então, isso aqui, quem defende esse projeto defendeu a PEC do teto de gastos. Né? Então, quem hoje está fazendo a propaganda defendeu que não tem mais agora indexação do orçamento para a educação. E daqui a 20 anos a gente vai estar falando aqui como reconstruir a educação. E não vai mais ser discutindo se tem gênero, se não tem gênero. É dizer como vamos reconstruir as escolas, como a gente vai ter bons professores, porque a educação vai ter implodido depois desse projeto aprovado, que é a PEC 55. Perfeito, muito bem. Muito obrigado, Gabriel. Suas considerações finais, doutor Henrique Kesk, já agradecendo sua presença e agradecendo também a Universidade Fevale, que nos proporcionou aí esses momentos aí com o nosso doutor em ciência política. Por favor. Eu agradeço a oportunidade também de participar. Eu queria deixar assim como uma mensagem final de que eu acredito fundamentalmente na educação e que realmente nós deveríamos investir pesadamente o nosso produto interno bruto em educação, mas essa educação ela deve ser uma educação libertária, uma educação focada realmente no livre pensamento, uma educação que traga o debate da diversidade para dentro da sala de aula, desde as séries iniciais, e o que me faz me opor a este projeto, a PEC da educação e a esta reforma de ensino agora do governo Temer, é justamente o fato de que nada disto contribui, no meu entendimento, para a educação, porque tem uma proposta ideológica contida aqui, disfarçada, numa proposta conservadora de manutenção do ensino. Se o ensino puder ser realmente o ensino libertário que todos nós queremos, apoio total e muito obrigado pelo espaço do debate. Perfeito. Nós agradecemos então os debatedores e desejamos a todos uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado. Domingo que vem nós voltamos com mais Canal Aberto.